Lula ou Bolsonaro? Estamos a poucos dias do segundo turno das eleições e nesse vídeo eu vou trazer as propostas trabalhistas de cada um desses candidatos. A ideia desse vídeo é a gente analisar o que vai ter de alteração na parte trabalhista em cada um dos candidatos, se caso for eleito. Então, nesse vídeo, a ideia é trazer a parte trabalhista e informar você, trabalhador, sobre o que pode acontecer se cada um dos candidatos ser eleito. Tudo isso nesse vídeo, então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema polêmico, que é falar dessas figuras, Lula e Bolsonaro. Por quê, gente? Porque os dois candidatos apresentaram propostas trabalhistas e os trabalhadores que acompanham aqui o meu canal querem saber sobre essa parte em específico. Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer essa parte, que é a parte jurídica, que é a parte da legislação, e mostrar para você, trabalhador, qual que é a proposta de um, qual que é a proposta do outro, e você, trabalhador, que vai ver ali a proposta de cada um, possa tomar a sua decisão. Antes de qualquer coisa, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa para mim aqui nos comentários se você vai votar agora no segundo turno das eleições ou se você não vai votar. Se você quiser colocar se você é lulista, bolsonarista, para mim não tem nenhum problema. Aqui o canal é democrático, você fala a sua posição. Aqui a gente preza pelo respeito, desde que seu comentário seja com respeito, vai ser muito bem-vindo, a gente vai respeitar. Gente, já quero deixar bem claro que aqui o canal não é voltado para política, mas não tem como a gente tratar de direitos trabalhistas sem analisar, sem falar dessas figuras, porque dependendo de quem for eleito, vai existir ali um caminho onde os direitos dos trabalhadores vão seguir, então a gente vai ter que analisar um pouco dessa questão. Lembrando, a gente não tem qualquer político de estimação. A ideia aqui é apenas informar, apresentar propostas e você, trabalhador, vai tomar a sua decisão. Meu caro amigo hater que vai me taxar de lulista, de bolsonarista, será um prazer te bloquear. A ideia aqui do canal é informar, não apoiar um ou apoiar outro de qualquer forma. A decisão do voto é você que toma. E aí, gente, a ideia do YouTube é bem legal porque é o seguinte, a gente pode analisar aqui as propostas e até mesmo depois de acabar o governo, analisar se essa proposta foi concretizada para o candidato que foi eleito. Então também tem essa possibilidade, isso é muito interessante. Vou trazer aqui os dois polos, Lula, Bolsonaro, a proposta trabalhista, o que vai mudar para o trabalhador se cada um dos candidatos for eleito, qual que é a ideia de governo para cada um desses candidatos quando a gente fala do trabalhador, que é o público que me acompanha aqui. Então, sem mais conversa, vamos aqui para as informações. Olha só, eu trouxe aqui algumas reportagens tratando sobre propostas de governo. Vou começar falando aqui do Lula e depois a gente vai falar do Bolsonaro. Trouxe aqui algumas reportagens do UOL tratando do Lula e do Bolsonaro. Não escolhi do UOL porque senão o pessoal vai falar, mas o UOL ele é a favor de fulano, de Beltrano, não. Vamos começar aqui o Lula. O Lula, em tese, é um candidato que vem do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, então a ideia de governo do PT ela é voltada mais para essa parte trabalhista. E qual que é a proposta do Lula, se caso eleito, que ele trouxe e que ele tem discutido, falado muito nessa parte da legislação? Olha só, eu trouxe aqui, destaquei um ponto aqui da proposta dele, que ele defende uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho e trabalhadores em home office, mediados por aplicativos e plataformas. Sobre esse tema, gente, o Lula tem falado muito sobre regulamentar os trabalhadores que trabalham com aplicativo. Eu trouxe aqui até uma questão aqui, também outra reportagem do UOL sobre esse tema. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva defende a regulamentação do trabalho por aplicativos, como iFood e Uber, afirmou que os trabalhadores precisam ter alguma rede de seguridade social. O que estamos propondo é estabelecer uma regra, como foi estabelecido na Espanha recentemente, o que foi feito de comum acordo.
Pessoas que trabalham com aplicativos praticamente não têm direitos. É preciso que a gente faça uma regulamentação, defendeu o ex-presidente em uma entrevista coletiva. Nessa parte trabalhista, o Lula tem proposto mexer em trechos da reforma trabalhista, em alguns momentos falou em revogar a reforma trabalhista, depois voltou atrás, falou em mexer alguns pontos da reforma trabalhista, mas ele também tem defendido a regulamentação, ou seja, trazer leis que venham dar mais proteção, principalmente previdenciária, para esses trabalhadores de aplicativo. O contraponto. Qual que é o contraponto sobre essa questão? A crítica sobre essa proposta é que essa regulamentação venha onerar as empresas de aplicativo e elas queiram sair do Brasil. Então esse é o contraponto a essa questão, mas essa é a proposta do Lula quando fala direito dos trabalhadores. No outro lado, a gente tem o Bolsonaro. O Bolsonaro, uma das coisas que ele tem mais defendido é essa questão de manter ou até mesmo flexibilizar as leis trabalhistas, manter a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017 pelo governo Temer, mas também flexibilizar alguma questão trabalhista e também flexibilizar alguns direitos. Olha só. Implementação de políticas para a formalização dos trabalhadores informais e na redução da taxa da informalidade. A estratégia deverá contemplar alternativas contratuais inteligentes e que reconheçam a realidade desses trabalhadores nas regiões em que vivem, incluindo dos trabalhadores por aplicativos e trabalhadores rurais, dentre outros. O ministro Paulo Guedes da Economia defende a criação de uma nova forma de contrato de trabalho que flexibiliza certos direitos trabalhistas, como o recolhimento do FGTS para aumentar a base de trabalhadores com carteira assinada. Então a ideia aqui do ministro é criar uma nova forma de contratação e nessa nova forma vai flexibilizar alguma coisa ali da parte trabalhista. Ele destaca aqui a parte do FGTS. O que é importante destacar sobre esse ponto é o que, gente? O governo lançou a tal da carteira de trabalho verde e amarela. Então a ideia, eu imagino que se o Bolsonaro reeleito vai seguir por esse caminho, é voltar com essa proposta da carteira de trabalho verde e amarela, que vem lá trazendo algumas formas de contratação que flexibiliza, ou seja, que mexe em algumas coisas relacionadas aos direitos dos trabalhadores. E aqui destaca o próprio FGTS dos trabalhadores. Eu tenho também aqui, tem essa questão de manutenção da reforma trabalhista aprovada. A campanha de Bolsonaro fala em garantir a segurança jurídica, combate a abusos empresariais dos sindicatos. Contudo, essa liberdade não deve ser apoiada por legislação e normas que incentivem práticas monopolistas, tendo ao lado empresarial quanto ao lado dos sindicatos e associações de classe. A ideia do Bolsonaro é manter a reforma trabalhista e flexibilizar. Qual que é a ideia? A ideia aqui é geração de emprego, só que para gerar emprego, flexibilizar, ou seja, diminuir o custo da contratação da mão de obra. E para fazer isso, tem lá também a flexibilização do FGTS. O Bolsonaro, no final de 2021, trouxe lá o grupo de estudos GAET, onde trazia ali algumas propostas para mexer na parte trabalhista. Multa de 40% do FGTS passaria a ficar para o governo, mexer ali na parte também do seguro-desemprego, mexer em alguma coisa relacionada ao PIS/PASEP. Então essa é a ideia de governo, diminuir os encargos trabalhistas para aumentar a geração de emprego. O contraponto a essa questão é justamente a questão de que lá em 2017 foi prometido que se flexibilizar direitos com a reforma trabalhista aumentaria a geração de emprego, mas até o momento, desde 2017 para hoje, o desemprego continua aumentando e essa promessa de trabalho não foi concretizada. Então esse é um contraponto também sobre essa questão da parte trabalhista. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês. São duas ideias de governo, duas propostas de governo, e você, trabalhador, sabendo disso, vendo o que é melhor, vendo qual ideia você acredita mais, você possa tomar a sua decisão de forma consciente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.